prazer de receber aqui no canal Cartas Proféticas e, notadamente, nesta manhã, nesse dia, nessa hora, no programa Chimarrão Profético, o pastor Ariovaldo Ramos. Pastor Ariovaldo Ramos é um desses pastores, é um desses teólogos que galvaniza a minha atenção, o meu respeito, o meu carinho, porque ele é sério quando prega, tem conteúdo quando prega, tem pesquisa demonstrada na pregação, vai às fontes. Isso é extremamente significativo no momento de superficialidade, de subjetivismo, de uma espiritualidade comercial, neoliberal e tal. É muito importante a gente ter alguém assim com a seriedade do pastor Ariovaldo Ramos. Mas hoje conversaremos aqui, e que ficará aqui no canal, sobre a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, meu querido pastor Ariovaldo Ramos. O que é isso, por favor? Bom, olá, saudações a todos que nos acompanham. Obrigado pelo privilégio de estar no Chimarrão Profético. É um privilégio. A Frente de Evangélicos é um movimento de evangélicos, como o nome já descreve, eminentemente político ou de enfrentamento político. Nasceu em 2016, na ocasião do impeachment. Nós nos demos conta, por ocasião do impeachment, que estávamos diante de um golpe de Estado. Nós quem, pastor? Nós éramos um grupo que era chamado de Missão na Íntegra. Era um grupo de pregadores e pregadoras com o objetivo de falar sobre a responsabilidade da igreja na história. O nosso lema é: a igreja tem que ser relevante no lugar onde ela está plantada. Então, era um movimento que incentivava a igreja a participar da vida da sociedade e a ser sua denominação ou de várias? De várias. Era um movimento de pregadores de várias denominações e origens. Bom, então, quando nós nos demos conta do golpe de Estado, nós fizemos um manifesto pedindo respeito aos votos, respeito às eleições e respeito à Constituição, que não estava sendo respeitada e, portanto, o Estado democrático de direito estava sendo quebrado, estava sendo vilipendiado. Foi um manifesto, nós fizemos em 24 horas, nós tínhamos 5.000 adesões, mas começaram, então, a nos convidar para participar de salas de conversa, de audiências públicas e tal, e nessa hora, a maioria dos colegas que faziam parte desse movimento chamado Missão na Íntegra refluíram porque foram forçados pelas suas denominações ou pelas suas igrejas locais, e eles refluíram. Então, ficamos Anivaldo Padilha, Nilza Valéria e eu sustentando o manifesto. E aí o Anivaldo disse: olha, nós temos chance de conversar lá em Brasília com os senadores antes da votação, mas a gente precisa ir em nome de um movimento, a gente não pode ir em nosso nome. E ali, naquele momento, nós estávamos no saguão de um sindicato, íamos nos preparando para falar numa audiência pública. Ali, naquele saguão, nós decidimos, então, criar a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, cujo objetivo era um enfrentamento político.
era para enfrentar, em primeiro lugar, o impeachment em si, denunciar que ele era um golpe de Estado e que a população brasileira, a sociedade brasileira, não poderia tolerar aquilo. E, em segundo lugar, para disputar a narrativa com a bancada evangélica, dizendo que a bancada evangélica não representava a totalidade dos evangélicos, que a igreja estava cindida e que nós fazíamos parte de um grupo de evangélicos que não concordávamos com aquilo, não concordávamos com o impeachment, entendíamos que aquilo era um golpe de Estado, que era um atentado contra o processo eleitoral e um atentado contra a própria Constituição. E assim nasce, então, a Frente de Evangélicos. Coisas, lamentavelmente, foram evoluindo no Brasil. O governo Temer assumiu, né? O vice-presidente assumiu, e deixou claro que começaria um programa de demolição dos direitos humanos, a começar pelos direitos dos trabalhadores, e todo um trabalho de destruição do Estado Social, que era uma destruição do projeto de nação contido na Carta Magna, porque a Carta Magna desenhou uma nação securitária, uma nação pensando no futuro do trabalhador, baseada no direito do trabalhador e, consequentemente, no direito de toda a população. Então, assim nasce a Frente de Evangélicos, e aí a Frente de Evangélicos começa a adensar-se, e hoje nós estamos organizados em cerca de 17 estados, reunindo evangélicos e disputando a narrativa com a bancada evangélica, com os evangélicos que optaram pelo impeachment. Mas aí, como eu falei, nós continuamos a evoluir. E aí evoluímos ainda mais com a eleição do Bolsonaro, com tudo que ela significa, com tudo que ela está gerando nesse momento no país. Certo. Pastor, os integrantes da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito ou fazem individualmente, por opção pessoal, ou em nome das suas igrejas? Não, é individualmente, até porque muitos foram rechaçados nas suas comunidades locais, nas suas denominações, outros foram expulsos, outros perderam pastorado por causa disso. Então, acabou se tornando também um movimento de resistência. Um movimento de resistência a esse espírito autocrático, esse totalitário que tomou conta das diversas denominações evangélicas, num espectro amplo que vai desde as neopentecostais, que estão já no extremo da heresia, até as denominações históricas de caminho aparentemente sólido, teologicamente sólido, que são oriundos da Reforma Protestante. Inclusive eles sucumbiram diante desse espírito que eu entendo ser um espírito do anticristo, como diria o apóstolo São João, que está aí tomando todo o país da forma mais angustiante possível, agora, inclusive, nos lançando num processo de destruição pela irresponsabilidade na luta contra o coronavírus, o Covid-19. Então, são pessoas, são indivíduos que se unem à Frente de Evangélicos porque, dentro das denominações, as cúpulas, com raríssimas exceções, se há que existem, se é que existem tais exceções, as denominações
fecharam com o neonazismo, fecharam com esse programa ultraliberal que é nazista, pura e simplesmente. Não é só o programa econômico, é toda a filosofia. A gente percebe nas falas e nas propagandas da SECOM, da Secretaria de Comunicação, a gente percebe o espírito neonazista que tomou conta desse governo. Não bastasse todo esse trabalho de destruição do país por meio de uma higienização e uma eugenia mal disfarçada pelo fomento à morte, pela simples omissão diante da pandemia. Então, nós estamos num quadro assustador, está cada dia mais assustador ser brasileiro. E assim, nós estamos vendo o nosso povo ser assassinado, principalmente o povo pobre, o povo preto, sendo assassinado pelo descuido, pela omissão, por uma elite absolutamente retrógrada, desumana, que ainda não entendeu que se não houver nação para todo mundo, não haverá nação para ninguém. Então, nós estamos assistindo um quadro dantesco de violência, de desamor, de ódio, de descuido para com a coisa pública, do pior tipo de corrupção, né? Além de ter a corrupção clássica, é o pior tipo de corrupção, porque é a corrupção dos valores humanos, né? Agora não é mais uma questão de se o sujeito está lançando mão do erário público ou não, se o centrão é corrupto ou não, ainda que o seja, mas seres humanos estão sendo lançados à morte. E nós estamos vendo o povo morrer, o povo está morrendo nas favelas, está morrendo nos tugúrios, está morrendo nos cantões, os hospitais estão superlotados e a própria medicina tem os seus traidores também, as suas defecções, porque, no final das contas, é uma classe que pertence à elite que deu o golpe de Estado no Brasil. É muito complicado tudo isso, e eu digo isso com dor no coração, porque eu tenho, nesse momento, uma profunda gratidão à classe que trabalha na saúde, os médicos, os enfermeiros, todo o pessoal de apoio, o pessoal que trabalha com a limpeza pública, todo esse pessoal que agora, se já era essencial, agora é fulcral, é decisivo para sobrevivermos a essa pandemia. Mas mesmo entre eles, você percebe as defecções, você percebe as incongruências, as lutas políticas. É assustador. Ser brasileiro hoje é assustador. Uhum. Pastor, eu teria duas perguntas ainda para o senhor, mas pelo menos farei uma, se der tempo, né? Que já são 13 minutos. Um outro dia eu ouvi o senhor falando, não me lembro se foi no TVT ou em algum lugar onde o senhor esteve, que eu assisto sempre, o senhor se referiu a que a frente de evangélicos pelo direito, pelo Estado de Direito, também agora vai às periferias, que tem cartilha e tal. Como é que é isso, pastor Ariovaldo? Então, um dos grandes objetivos da Frente de Evangélicos é justamente ajudar a igreja, principalmente a igreja da periferia, a entender que os direitos humanos estão consagrados nas Escrituras Sagradas, que ser contra os direitos humanos, de uma forma, de qualquer forma que seja, é de fato atacar as Escrituras Sagradas, é atacar a base da Reforma Protestante. Então, nós criamos uma cartilha, pensamos no modelo da escola dominical, nós criamos uma cartilha chamada Bíblia e os Direitos Humanos, que é uma revista de escola dominical, passando pelos principais
tópicos do direito humano e mostrando como ele está amparado nas Escrituras e o que é que as Escrituras dizem, inclusive deixando claro que a fé protestante é, sem dúvida nenhuma, a mãe da consciência de direitos humanos no Ocidente, porque ela quebra com o direito divino ao poder e começa, então, a tratar o ser humano a partir do sacerdócio universal de todos os santos. Então, só isso já é uma postura pelo direito por si. Então, essa apostila está em PDF, é distribuída gratuitamente, e ela é um estudo bíblico bem característico das igrejas evangélicas sobre os direitos humanos. E o nosso objetivo era atingir as igrejas da periferia, o que nós temos herculeamente tentado. Não é fácil, mas nós continuamos insistindo nisso. E como é que está a adesão lá nas bases, lá nas periferias, a esse encaminhamento didático, pastor Ariovaldo Ramos? Então, tivemos fluxo e refluxo. Logo que nós lançamos a revista, houve uma adesão muito grande, porque nós já estávamos nas periferias, conversando com os pastores e pastoras da periferia, que entendiam as suas deficiências, necessidades, principalmente na área do conhecimento. Mas, com as eleições de 2018, houve um refluxo. Houve um refluxo por causa da adesão de pelo menos 2/3 da igreja evangélica ao candidato que hoje governa o país dessa forma, ou melhor, desgoverna o país. Então, houve um refluxo, porque as lideranças da periferia compraram o discurso moralista, estavam sempre contaminadas pelo medo do martírio, achando que viriam os comunistas, que os comunistas fechariam as igrejas e matariam os pastores. Então, é uma reação ao medo. Eu digo que a igreja evangélica sofreu e ainda sofre de síndrome de pânico. E, por isso, aceita toda sorte de factoides, de fake news, desde que se sinta protegido por eles contra os supostos martirizadores. E aí os martirizadores são à esquerda, majoritariamente na cabeça deles, porque, segundo eles, vai fechar a igreja, vai prender pastor, matar pastor, e também porque a esquerda privilegia a agenda LGBT, vai erotizar as nossas crianças. Ou seja, tudo isso, todos nós sabemos, é uma grande e absurda mentira. Não tem nenhum programa anti-igreja, muito pelo contrário, não tem nenhum programa de erotização de criança nenhuma, muito pelo contrário. A ideia sempre foi uma educação libertadora. Tudo isso é muito absurdo, mas o medo, e esse medo foi inseminado pelos vários anos em que nós recebemos notícias de perseguição, primeiro com os comunistas da cortina de ferro, depois a cortina de bambu, depois da queda da cortina de ferro, a queda do Muro de Berlim, o alvo passou a ser os muçulmanos. Aí eram os muçulmanos que iam nos matar, que iam chegar, os vídeos começaram a pipocar na timeline de todo mundo, dizendo vamos ser mortos pelos muçulmanos, e por aí vai. Toda essa loucura cheia de preconceito, eivada, contaminada de preconceitos. Então,
aí essa igreja da periferia aderiu a esse discurso, e aí ficou mais difícil acessá-los, embora nós ainda continuemos lá. Uhum. Pastor Ariovaldo, eu agradeço muito esse pitaco, né? Esse início de conversa. Realmente é muito bom conversar com o senhor puxa várias pontas, e em virtude disso, se eu concordar, nós voltaremos a outras conversas, outras entrevistas, e essa aqui é só para começar, porque muita coisa que o senhor diz aí também interessa a mim, interessa a minha igreja, as minhas assim, modo de dizer, né? Eu não tenho nada, não sou coronel, como o senhor diz, né? Não, mas sobre as quais que estão sob a minha responsabilidade também há esse mesmo problema. Então, realmente, o senhor me contempla com as suas preocupações, com as preocupações da frente de evangélicos pelo Estado de Direito. Manifesto que eu tenho a impressão que assinei, viu, pastor Ariovaldo? Eu acho que eu assinei esse manifesto. Eu penso que sim, penso que sim. Memória me traz à luz a sua assinatura, sim. Eu penso que sim, que o irmão está entre os signatários. Então, eu estou à disposição, né? Aquilo que eu puder contribuir. Muito obrigado. Estou à disposição. Então, eu agradeço muito, e como sempre digo no final das entrevistas, no final do que falo também no canal Cartas Proféticas, no final dos meus textos, especialmente as minhas cartas e reflexões proféticas, eu sempre digo e direi ao senhor também, abraços críticos e fraternos, e o senhor se despede agora. Fique à vontade. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite, Dom Orvandir, muito obrigado por sua luta. Estamos juntos, vamos continuar, não podemos desistir do país. E o nosso povo, mais do que nunca, precisa de pastoreio. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Um abraço forte, com o desejo das mais profundas, extensas e intensas bênçãos de Deus. Amém. Obrigado. Amém. Deus o abençoe. Muito obrigado, pastor. Amém. Obrigado. Paz.